E sem o apito amigo, o Palmeiras não é nada nesse Brasileirão. Uma pedalada, veio com ele o Jonathan Jesus, o Flaco insiste, o Jonathan Jesus dá o bote e pênalti! É pênalti pro Palmeiras na Arena Barueri! Jonathan Jesus contra o Flaco Lopes, vem o bote do Jonathan Jesus, ele acerta a bola. E o VAR pode chamar para sugerir a correção, se assim entender. Porque a gente vem ainda mais nessa câmera aproximada que o toque do zagueiro do Cruzeiro, do Jonathan, é realmente só na bola, então vai. Ainda bem, rapaziada, que o VAR interviu nesse lance absurdo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a grande vitória após a saída do técnico Bruno Pivetti do nosso Sub-20 no Brasileirão da categoria. E por falar em Brasileirão, hoje teremos Atlético Paranaense versus Flamengo lá na Arena da Baixada, com o Ancelotti assistindo o jogo ao vivo e com a volta do Lucas Paquetá. Falando sobre uniformes, a Adidas promete um lançamento surreal para a temporada de 2027 e o Hugo Souza pode botar um bom dinheiro nos cofres do Flamengo. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. E por favor, para a continuidade do nosso trabalho, é fundamental vocês deixarem o like e se estiverem assistindo pela televisão, dá 2 toquinhos aí na setinha para cima que vocês poderão deixar o seu like e também se inscrever na Flageral, que tem tudo da base ao profissional. E rapaziada, vou falar sobre o nosso Sub-20, que venceu uma partida muito difícil contra o último colocado, que é o Juventude, e também sobre a tentativa do Flamengo de conseguir um novo técnico para o Sub-20. Vamos lá começar pelo Brasileirão. A gente enfrentou o último colocado, que é o Juventude, e sofremos bastante, mas conseguimos sair com a vitória. Revertemos, uma situação, um quadro ruim nesse Brasileirão, que a gente já vinha de 4 partidas sem vencer. A gente começou abrindo o placar com o Da Mata no começo do jogo. Aos 36 minutos do primeiro tempo, a gente acabou sofrendo um gol e a gente tomou a virada aos 30 do segundo tempo. Então já se desenhou um quadro de muita dificuldade nesse jogo, Infelizmente eu não posso trazer os lances para vocês porque a partida não teve transmissão, mas a gente conseguiu um gol com o Pablo Lúcio aos 36 do segundo tempo, empatando a partida de pênalti, e aos 40 a gente conseguiu a virada com o Vitor Hugo. Então foi aquela partida de muito sofrimento, mas graças a Deus a gente conseguiu sair com um resultado positivo. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de classificação. O Flamengo agora pegou o elevador e subiu para a 10ª colocação, lembrando que a partir do 8º, que é a zona de classificação para a próxima fase. Então, a gente, por pontuação, a gente está apenas 1 ponto aqui do Corinthians, que é o 9º, e do Bahia, que é o 8º. Com 18 pontos também, o Bragantino está lá na zona de classificação. Então, a gente está bem próximo do êxito para conseguir passar para a próxima fase, mas precisamos melhorar e muito o nosso futebol. O Juventude, a gente pode ver aqui, último colocado com apenas 6 pontos. Então, sofremos muito diante do adversário, que é o lanterna da competição. Mas pelo menos voltamos a encontrar o caminho da vitória, e isso é importantíssimo para dar moral para o elenco, que perdeu o técnico Bruno Pivetti, demitido após uma sequência de péssimos resultados, e o Flamengo tentou o Felipe Leal, mas não conseguiu, O Felipe Leal, que estava lá no México, é um técnico que já teve passagem pelo Flamengo, mas o Flamengo recebeu uma negativa porque o técnico Felipe Leal não quer voltar para o futebol brasileiro. Então o Flamengo continua a sua busca por um técnico e, por enquanto, o Franklin, que era o técnico do Sub-17, está como interino nesse time Sub-20. É isso sobre a nossa base. Qualquer informação sobre o novo técnico, a gente traz para vocês. E hoje tem Mengão em campo às 7h30 da noite com transmissão tanto do Sport TV quanto do Premier. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense com alguns desfalques e alguns jogadores pendurados. Então temos que ficar de olho porque a próxima partida é contra o Palmeiras. Na data de hoje, a gente vai enfrentar o 5º colocado do Campeonato Brasileiro com 23 pontos e a gente está com 30 pontos na 2ª colocação. E o Palmeiras sem o apito amigo, O apito amigo até tentou ajudar o Palmeiras, mas o VAR interviu e impediu um pênalti absurdo que seria dado a favor do Palmeiras. Então, sem o apito amigo, o Palmeiras não consegue ter êxito. Empatou na data de ontem e já deu aquela brecha novamente para o Flamengo encostar na pontuação. Apesar da partida de hoje ser muito difícil contra o Atlético Paranaense, temos totais condições mesmo com os desfalques. A nota positiva é a volta do Lucas Paquetá,
Então o Flamengo deve ir a campo com o goleiro Rossi no gol, o lateral direito Varela e o lateral esquerdo o Alexandro. Na zaga rubro-negra, o Danilo ao lado do Léo Pereira, e aí improvisado como volante, até porque não temos o Everton Araújo, será provavelmente, segundo o Globo Esporte, o Léo Ortiz. Junto com o Léo Ortiz no meio-campo, Lucas Paquetá, que beleza falar o nome dele, né? Lucas Paquetá, que saudade que a nação rubro-negra tava de ver esse craque dentro de campo. Ali no lugar do Arrascaeta, o Carrascal, que precisa estar mais concentrado no jogo para gente ter uma tranquilidade maior na partida. E aí no comando de ataque, Samuel Lino, Cebolinha e Pedro. Um grande time mesmo com os desfalques. E lembrando que o Ancelotti, técnico da seleção brasileira, estará em loco lá assistindo a partida. Será o último jogo que o treinador irá em relação a estádios antes da Copa do Mundo e antes do anúncio dos convocados, né? Uma nota positiva para o Pedro, apesar de que a gente não deseja nunca nenhuma contusão de nenhum atleta, é que o João Pedro, que disputa a vaga com o Pedro para ir para a Copa do Mundo, saiu sentindo dores na partida de ontem do Chelsea. Então, dependendo aí das condições do João Pedro, o Pedro poderá ser aquele cara convocado pelo Ancelotti, né? Tomara que o Pedro jogue uma partida melhor do que foi no último jogo, né? Jogue, e o Flamengo, de uma forma geral, jogue com mais objetividade. Às vezes parece que o Flamengo quer só fazer gol de videogame, sair tocando a bola, toca para um lado, toca para o outro, quer fazer aqueles gols bonitos, em vez de chutar de qualquer jeito, às vezes a bola esbarrar no adversário e entrar. Não tem problema de ser gol feio, a gente precisa ter êxito na hora das finalizações. Se a gente colocar na ponta do lápis, contra o Vitória nas duas partidas, a gente finalizou mais de 50 vezes e marcamos apenas um gol. Então precisamos melhorar a pontaria para a gente não ser de novo taxado como um time de arame liso. O meu palpite para esse jogo é 1-0 o time do Flamengo com o gol do Pedro e, se Deus quiser, com a convocação dele para a Copa do Mundo. Queria saber a opinião de vocês em relação ao palpite. Por favor, coloque ela nos comentários. E agora, rapaziada, apenas uma curtinha pra gente falar sobre novos uniformes para a temporada de 2027. Segundo o FUT Headlines, a Adidas ela pretende reeditar os uniformes da década de 80, né? Onde o Flamengo se sagrou campeão tanto da Libertadores quanto campeão mundial. E são uniformes históricos, né? Estão gravados aqui no coração da nação rubro-negra. E aí, o que vocês acharam para essa temporada de 2027? Eu gostei bastante, né? Se forem aqui exatamente esses uniformes, o manto do Flamengo ficará espetacular para essa temporada, né? Para essa temporada de 2027, porque são uniformes ali de qualidades impecáveis, né, para a época, e também na parte ali visual, né, na parte artística, são uniformes lendários. Então, gostei bastante. Era apenas uma curtinha aqui para mostrar para vocês esses lançamentos surreais que a Adidas, segundo esse site, FUT Headlines, ela pretende fazer para a próxima temporada. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? E sobre o mercado da bola, dá uma olhada nessa notícia aqui. O Flamengo pode botar um dinheiro bom no bolso em relação ao Hugo Souza, até porque o Flamengo ainda detém 40% do passe do atleta. A notícia é a seguinte, né? O Corinthians ele fez uma promessa à staff do atleta de que, após a Copa do Mundo, poderá liberar o jogador se tiver uma proposta a partir de 13 milhões de euros. Isso dá mais ou menos 76 milhões de reais. E a notícia boa é de que o Flamengo ficaria com mais ou menos 30 milhões de reais, né? Até porque, se a gente for converter 13 milhões de euros, dá mais ou menos uns 76 milhões de reais. O Flamengo, como tem 40%, ficaria com esses 30. Lembrando que o Flamengo já conseguiu em torno de 7 milhões de reais pelo jogador, porque o Flamengo emprestou o jogador e depois vendeu ao Corinthians por um preço, por uma mixaria, né? Pela qualidade do jogador, mas como ele não vinha numa boa fase no elenco rubro-negro, o Flamengo resolveu negociar. E com essa promessa de liberar o jogador para a Europa, o Flamengo colocaria mais um dinheiro no bolso. Eu acredito que cheguem, né, propostas, até porque é um grande goleiro. A gente que eu digo, eu e meu falecido pai, né? O meu pai acompanhava o jogador e eu acompanho desde que ele tem mais ou menos uns 16 anos, e ele sempre mandou muito bem nas categorias de base, né? A gente sempre foi uma promessa de ser um grande jogador e hoje em dia está aí na seleção brasileira, né? Algo que a gente já vinha falando há muito tempo. Então, é isso sobre o Hugo Souza. Tomara que as negociações elas saiam, porque é mais um dinheiro nos cofres rubro-negros. É isso sobre o mercado da bola, apenas uma curtinha aqui, e que dê tudo certo nessas negociações após a Copa do Mundo.